Salve pessoal! Hoje a gente vai ver aqui nesse vídeo uma pequena análise e correções e sugestões para uma condução a 4 vozes. O que é isso? Então a gente tem 4 notas para a gente escolher, para a gente tocar de forma simultânea. Quem fez esse arranjo foi o meu aluno, o Luca. Ele mandou esse aqui que é o Blues for Alice, um standard de jazz do Charlie Parker. Então como é que funciona isso aqui? Quando a gente tem uma melodia, então a gente vai precisar trabalhar outras 3 vozes. Aqui no caso, o que ele fez? Fora a melodia tem o baixo e mais 2 vozes internas, que a gente chama, que são as 2 vozes que ficam no meio e dão um recheio. Vamos sentir como é que ficou e depois eu comento? E aí, pronto, voltou, né? Faz um ritornelo. Então aqui ele fez esses 12 compassos. O que a gente tem? Qual é o nosso raciocínio sempre? É que a harmonia tem que tentar explicar ao máximo. Imagine que, por exemplo, a gente estava escrevendo isso aqui para um quarteto de cordas, por exemplo, né? ou para todos os instrumentos melódicos. Então a gente precisa mostrar a harmonia toda nessas notas. Então o que a gente vai privilegiar no nosso recheio do bolo? Que são essas 2 vozes internas, porque a gente já tem a melodia e tem o baixo. Fora isso, a gente vai privilegiar as terças e sétimas. Por quê? Porque elas vão ajudar a mostrar o que está acontecendo harmonicamente. Tem alguns casos, por exemplo, ó, aqui no primeiro acorde, o Luca preferiu fazer, aqui além do baixo, uma terça e uma quinta, que é o Lá e o Dó. Certo? Mas porque ele viu que a sétima está na melodia. Só que a melodia logo ela passa por outras notas. Então se eu quiser às vezes deixar mais claro a minha sétima maior, eu posso, em vez de botar a quinta, que é uma nota que não é tão importante, botar a sétima maior, por exemplo. Certo? Então esse é outro caso. Aqui mesma coisa, no próximo compasso, no Mi meio diminuto, nós temos estou tentando fazer aqui no piano, mas o que acontece? Então a gente tem alguns saltos aqui de novo, no Mi meio diminuto a gente não tem a sétima. A sétima é uma nota muito importante aqui, então por mais que às vezes parece até mecânico o exercício. Por quê? Porque eu vou te dizer, sempre faça terça e sétima, que não vai dar errado. A melodia precisa ser muito mais parada para a gente ter, por exemplo, poder contar com a melodia como sendo uma terça ou uma sétima, entende? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu não preciso talvez da sétima, porque a sétima está na minha melodia, certo? Mas olha, fora isso, eu troco de acorde e eu só vou trocar de acorde durante aquele acorde só tem a minha sétima, então aí eu consigo usar ela na melodia mais fácil, posso usar uma quinta no acorde. Se não, a dica é sempre terça e sétima lá dentro. Então aqui, por exemplo, né, fazer essa minha sugestão aqui de ir para o Ré, aqui depois o Dó sustenido, aqui pronto, tudo perfeito. Olha só como é que vai ficar agora. Vamos tocar. Opa, do começo. Aqui, por exemplo, nesse Dó aqui, é menos problemático, porque ele só tem quase essa nota nesse acorde. E depois já vai para um Fá. Então aqui eu acho que é viável, se quiser, né, fazer essa quinta, por exemplo, aqui para mudar um pouquinho a sonoridade. Depois outra coisa para cuidar é o chamado limite de intervalo grave. O que é essa parada? Vamos lá. É quando a gente começa a usar aqui, por exemplo, terças lá embaixo, como é o caso desse acorde aqui, olha só. Percebe? Então o que a gente tem aqui é que a gente tem vários acordes graves. E aí as notas graves aqui começam a dar uma emboladinha. Vamos ver como é que a gente pode resolver?
Então vamos lá, como é que a gente vai resolver essa coisa dos graves? Aqui em geral você vai ter um cuidado com o limite de intervalo grave, que a gente chama de lig. O que é isso? Porque os intervalos, a gente tem na região média, por exemplo, eu estou tocando aqui Dó e Mi, que são esse Dó e Mi aqui, ó. Cadê? Vou subir eles aqui só para você ver, só para mostrar. Então, é isso aqui. À medida que eu vou descendo, eles vão começando a ficar pesados. Ó. Então a gente vai deixando de usar eles. A gente vai preferir usar eles, por exemplo, esse Si, oitava acima. Então como é que eu corrijo isso? Vamos lá. Eu vou aos poucos trabalhando outras montagens de acorde. Por exemplo, aqui eu posso subir com essa nota oitava acima. E com isso eu vou tirar essa terça aqui, ó. Agora nesse Si bemol, por exemplo. Em vez de ficar assim, botar o... Olha só como fica bem melhor do que fica muito espremido. Sempre digo isso, que assim, a região para você usar terças mais, né, ou seja, acordes mais fechados é no meio. Né? Pensa num piano, é no meio, uma região média. Quando você vai mais para cima, ficam mais bonitos, muitas vezes fica mais interessante um acorde mais aberto. E para baixo a mesma coisa. A quinta, a oitava, mesmo a sexta, olha só, ela vai soar muito melhor do que a gente botar então, né? É o que a gente fez aqui, por exemplo, em vez de deixar ele fechado, mais abertinho aqui. Vou seguir corrigindo então aqui os demais. Pronto. Olha só como fica grave, ó, pesado. Pesado esse acorde, ó. Agora vamos dar um jeito de corrigir ele, de deixar ele... Olha só. Bem mais tranquilo, né? Mesma coisa aqui, vamos ó. Opa. Vamos lá, só voltando. Então esse aqui é um Dó bemol. Aqui é um Sol bemol. Que a gente foi. Então olha só, aqui já tá bom, porque aqui ele fez um acorde aberto. Não tem sétima, embora a sétima, né, esteja aqui lá em cima na melodia. Talvez seja mais interessante mesmo manter uma sétimazinha lá. Aqui nesse caso, o que eu vou pegar? Vou pegar o próprio baixo e subir e jogar isso aqui lá para nossa sétima querida. Olha só, então como é que vai ficar agora a nossa parte? Agora são os acordes. Ré7, Lá bemol menor, Ré7, bemol. Olha como tá pesado isso. Né? Então agora vamos fazer a mesma coisa. Pegar o Si bemol. Ou seja, de tempos em tempos, às vezes os acordes vão indo lá para baixo. E volta e meia a gente precisa subir com as notas lá para cima para poder fazer com que de novo elas voltem a cair. A tendência sempre quando a gente conduz vozes é que elas caiam. Então aqui assim pronto, já fica tudo mais equilibrado. Aqui esse Dó aqui tá bacana, ó, porque Dó e Mi aqui já fica legal, ó. Escutar. Ó, o Fá fica bonito. Pronto, tudo certo. Vamos escutar de novo agora desde o começo? Pronto, olha só, muito mais leve ficou a nossa condução. Então é isso aí. Até a próxima dica, até a próxima aula e a gente se vê em breve.